O gosto dos seus lábios ainda permanece na minha boca quando acordo. É sempre assim. Acordo com a lembrança dele tão vívida que por alguns segundos acredito que ainda está aqui, ao meu lado, sussurrando aquelas palavras que me faziam tremer por dentro. Meu amor, ele costumava dizer, e sua voz rouca ecoava pelas paredes de pedra do nosso pequeno apartamento em Sevilha. Mas então a realidade bate, cruel e implacável, e eu me lembro de que Darian se foi há 3 meses, deixando apenas o aroma de azahar que entra pela janela e as cartas que ele preparou antes de partir. Minhas mãos tremem enquanto pego a quarta carta da pilha que ele deixou. 4 cartas em 3 meses, cada uma chegando exatamente quando eu mais preciso, como se ele ainda pudesse sentir minha dor à distância. A caligrafia dele sempre precisa, apesar de tudo, dança na frente dos meus olhos embaçados de lágrimas. 6 meses antes, eu jamais imaginaria que minha vida mudaria completamente ao aceitar um trabalho como cuidador em Sevilha. Tinha acabado de me formar em enfermagem no Brasil, e a oportunidade de trabalhar na Espanha parecia um sonho distante demais para ser real. Mas quando a agência me ligou falando sobre um jovem que precisava de cuidados especiais, algo no meu peito se apertou de uma forma que não conseguia explicar. O apartamento ficava no bairro de Santa Cruz, bem no coração do centro histórico. As ruas estreitas de pedra e as casas caiadas de branco me lembravam dos filmes que eu costumava assistir. Mas nada me preparou para o que encontraria quando a porta se abriu. Darian tinha 28 anos, apenas 2 a mais que eu, mas seus olhos carregavam um peso que parecia de décadas. Castanhos escuros, quase negros, eles me estudaram da cabeça aos pés com uma intensidade que me fez corar instantaneamente. Ele estava na cadeira de rodas, vestindo uma camisa branca de linho que contrastava com sua pele morena, e tinha um sorriso no canto da boca que me disse imediatamente que ele seria problema. "Você é Kael?" Sua voz era rouca, com um sotaque sevilhano carregado que fazia meu nome soar completamente diferente. "Sou eu", respondi, ainda nervoso demais para conseguir soar confiante. "Perfeito. Entre, bonito." A forma como ele disse bonito fez algo estranho acontecer no meu estômago. "Vamos ver se você consegue me aturar." Entramos no apartamento e fui imediatamente tomado pela beleza do lugar. O teto era alto, com vigas de madeira escura, e havia azulejos azuis e brancos nas paredes da cozinha. 2 grandes janelas se abriam para um pequeno pátio interno, onde cresciam laranjeiras, e a luz dourada da tarde criava um jogo de sombras que tornava tudo ainda mais encantador. "É lindo aqui", comentei, tentando esconder meu nervosismo. "Sim, é bonito. Mas bonito não paga as contas." Ele riu, mas havia uma amargura no som que me fez olhá-lo mais atentamente. "Você sabe por que preciso de um cuidador?" Sabia vagamente. Acidente de moto, lesão na coluna, algumas limitações de mobilidade. Mas algo me dizia que a história era muito mais complicada do que isso. "Sei o básico", respondi honestamente. "O básico", ele repetiu, virando a cadeira para me encarar completamente. "O básico é que há 8 meses eu era fotógrafo, viajava pelo mundo, escalava montanhas, fazia tudo o que um jovem idiota faz quando acha que é imortal. O básico é que uma noite de dezembro, voltando de uma festa, decidi que estava sóbrio o suficiente para guiar uma moto. O básico é que agora preciso de ajuda para algumas coisas que antes fazia sem nem pensar." A honestidade brutal dele me desarma completamente. Não havia autocomiseração na voz, apenas fatos apresentados com uma dureza que me fez querer abraçá-lo. "E você?" ele continuou, seus olhos me analisando novamente. "O que um brasileiro bonito como você está fazendo aqui, cuidando de aleijados?" A palavra aleijado me fez estremecer, não pela crueldade, mas pela forma como ele a disse, como se fosse apenas mais um fato, desprovido de emoção. "Queria uma mudança", respondi simplesmente. "E não use essa palavra para se referir a você." Ele arqueou uma sobrancelha, e pela primeira vez vi um lampejo de algo genuíno no seu olhar. "Por que não? É o que sou." "Não é." Minha resposta saiu mais firme do que eu esperava. "Você é fotógrafo, é sevilhano.
É sarcástico demais para o próprio bem, mas não é isso. Por um momento, ficamos nos encarando em silêncio. O sol da tarde entrava pelas janelas e criava reflexos dourados nos seus olhos escuros. Algo se moveu entre nós naquele momento. Não amor, ainda não, mas uma faísca de reconhecimento mútuo. Interessante, ele murmurou finalmente. Fazia tempo que ninguém me contrariava assim. Melhor se acostumar, respondi, surpreendendo a mim mesmo com minha própria ousadia. Ele sorriu então, não o sorriso sarcástico de antes, mas algo genuíno e luminoso que transformou completamente seu rosto. Talvez você realmente consiga me aturar, Cale. Os primeiros dias foram uma dança cuidadosa entre nós dois. Eu tentava encontrar meu lugar na rotina dele sem ser invasivo demais, e ele testava meus limites com comentários ácidos e humor negro que me faziam rir mesmo quando não deveria. Darian era independente na maior parte das atividades diárias. Ele havia adaptado o apartamento completamente. Barras de apoio no banheiro, bancadas na altura certa na cozinha, rampas onde eram necessárias. O que ele realmente precisava era de ajuda com algumas tarefas específicas, e percebi depois companhia, mesmo que ele jamais admitisse isso. Você cozinha? Ele perguntou na minha terceira manhã lá, me encontrando na cozinha tentando descobrir como funcionava o fogão antigo. Mal e porcamente, admiti, fazendo-o rir. Perfeito, 2 inúteis na cozinha. Vamos pedir comida. Mas quando o entregador chegou com paella, ele insistiu que comêssemos no pequeno pátio interno sob as laranjeiras. A luz filtrava pelas folhas criando padrões dançantes no chão de pedra, e pela primeira vez desde que cheguei, senti que talvez pudesse realmente gostar daqui. Conta sobre o Brasil, ele disse, servindo vinho em 2 taças. Falei sobre minha cidade natal, sobre minha família, sobre como sempre sonhei em viajar, mas nunca tive coragem até então. Ele me ouvia com uma atenção que me fazia sentir interessante, importante. E você sempre quis ser enfermeiro? Sempre quis cuidar das pessoas, corrigi. Enfermagem foi só uma forma de dar nome a isso. Cuidar das pessoas. Ele repetiu, como se testasse o sabor das palavras. Deve ser bom ter tanta certeza sobre quem você é. Você não tem certeza sobre quem é? Eu era fotógrafo. Agora não sei mais o que sou. Havia uma vulnerabilidade na sua voz que me fez querer alcançar sua mão, mas não tive coragem. Por que não é mais fotógrafo? É difícil fotografar quando suas mãos tremem de vez em quando você não consegue ir aos lugares que costumava ir. Ele tomou um gole do vinho. Além disso, quem quer contratar um fotógrafo que pode precisar de ajuda? Você já tentou adaptar? Adaptar. Ele riu amargamente. Essa é a palavra favorita de todo mundo. Adaptar, superar, seguir em frente. Como se fosse tão simples assim. Não disse que era simples, só perguntei se você tentou. Ele me olhou por um longo momento e vi algo se quebrar sutilmente na sua expressão. Não, admitiu finalmente. Não tentei. Naquela noite, depois do jantar, ele me mostrou seu estúdio. Era um quarto pequeno que havia sido convertido, com equipamentos fotográficos caros espalhados e fotografias nas paredes que me tiraram o fôlego. Paisagens, retratos, momentos capturados com uma sensibilidade que me fez entender quem Darian realmente era por baixo de toda aquela armadura de sarcasmo. São incríveis, murmurei parando diante de uma foto de Sevilha ao amanhecer. Eram incríveis, ele corrigiu, mas sua voz estava mais suave. São, insisti. Arte não para de ser arte só porque o artista está passando por um momento difícil. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei ter dito algo errado, mas quando me virei para olhá-lo, havia lágrimas nos seus olhos. Fazia muito tempo que ninguém chamava isso de arte, ele sussurrou. Foi nesse momento que soube que estava perdido. Completamente, irremediavelmente perdido para este homem complexo e ferido que escondia tanta beleza atrás de tanto sofrimento. Naquela noite, deitado no meu quarto, ele havia insistido que eu ficasse no quarto de hóspedes em vez de procurar outro lugar. Ouvi o som da sua cadeira de rodas se movendo pela casa. Passos noturnos de alguém que não conseguia dormir, talvez pensando nas mesmas coisas que eu.
Na manhã seguinte, encontrei uma xícara de café esperando por mim na cozinha, preparado exatamente como eu gostava. Era um gesto pequeno, mas vindo dele, significava o mundo. Bom dia, bonito, ele disse quando entrei na cozinha. E meu coração disparou com a familiaridade carinhosa do apelido. Bom dia. Obrigado pelo café. De nada. Ele hesitou por um momento. Kael? Sim. Obrigado. Por ontem. Por me lembrar de quem eu costumava ser. E nesse momento, olhando para ele banhado pela luz dourada da manhã sevilhana, soube que não estava apenas perdido, estava se apaixonando. As semanas seguintes passaram como uma valsa delicada, entre dois corações que ainda não tinham coragem de admitir o que sentiam. Eu me pegava observando Darian quando achava que ele não estava olhando. A forma como suas mãos se moviam quando gesticulava, enquanto falava, como seus olhos se iluminavam quando ria de verdade, como uma mecha rebelde do seu cabelo escuro sempre caía sobre a testa. Ele, por sua vez, tinha desenvolvido o hábito de me chamar para coisas pequenas e desnecessárias. Kel, pode me ajudar a alcançar esse livro? Quando eu sabia perfeitamente que ele conseguia sozinho. Kel, o que acha dessa foto? Quando estava organizando seu portfólio. Desculpas para me ter por perto, e eu aceitava todas elas de bom grado. Uma tarde de abril, especialmente quente, ele sugeriu que fôssemos ao Parque de Maria Luísa. Preciso sair daqui antes que essas paredes me enlouqueçam, disse, mas vi em seus olhos algo mais profundo. Ele queria dividir comigo um dos seus lugares favoritos. O parque estava lindo naquela época do ano, com as árvores floridas e o cheiro de primavera no ar. Caminhamos pelos caminhos sombreados, eu empurrando sua cadeira ocasionalmente quando o terreno ficava mais difícil, mas na maior parte do tempo ele se movia com uma graça que sempre me impressionava. Ali, ele apontou para um banco próximo a um pequeno lago onde patos nadavam preguiçosamente. Era meu lugar favorito para fotografar o pôr do sol. Era? É, ele corrigiu sorrindo. Você está me ensinando que algumas coisas não precisam mudar. Sentamos juntos, eu no banco, ele na cadeira ao meu lado, e observamos as famílias passando, as crianças correndo, casais de namorados caminhando de mãos dadas. Havia uma melancolia no ar, mas também uma paz que não sentia há muito tempo. Kael, ele disse suavemente, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você realmente veio para a Espanha? E não me diga que foi só por mudança. Tem algo mais. Suspirei. Ele sempre conseguia ver através das minhas meias verdades. Terminei um relacionamento há alguns meses. 5 anos jogados fora porque ele decidiu que eu não era ambicioso o suficiente. As palavras saíram amargas. Disse que eu me contentava com pouco, que nunca sairia da minha zona de conforto. E você acreditou nele? Por um tempo, sim. Até decidir me mudar para outro país para cuidar de um estranho. Ri sem humor. Aparentemente, minha zona de conforto era maior do que eu pensava. Darian ficou quieto por um momento, observando os patos. Ele era idiota, disse finalmente. Como pode ter certeza? Porque eu te conheço há 1 mês e já posso ver coisas que ele não viu em 5 anos. Ele se virou para me olhar diretamente. Você é corajoso, Kael. É gentil sem ser fraco. É forte sem ser duro. E qualquer pessoa que não consegue ver isso não merece você. Meu coração disparou com suas palavras, principalmente pela intensidade do seu olhar. Havia algo ali, uma ternura que ele tentava esconder, mas que eu podia sentir como calor irradiando dele. Darian. Eu sei. Ele interrompeu, desviando o olhar. Eu sei que isso é complicado. Eu sei que sou complicado. Você não é complicado. Você é incrível. Ele riu, mas era um som triste. Sou um homem de 28 anos que precisa de um cuidador, Kael. Não tenho emprego, não sei se algum dia vou conseguir ser independente de novo. Não tenho nada para oferecer. Você tem tudo para oferecer, respondi sem hesitar. Você tem inteligência, humor, talento, uma forma única de ver o mundo. Você me faz rir, me faz pensar, me faz querer ser uma pessoa melhor. Kael, e você é lindo. Não só fisicamente, embora seja isso também, mas por dentro. Mesmo quando está tentando me afastar com sarcasmo e amargura, eu posso ver quem você realmente é. Ele me olhou por um longo momento
e vi uma batalha acontecendo nos seus olhos. Medo contra desejo, insegurança contra esperança. Você não sabe o que está dizendo, murmurou finalmente. Sei exatamente o que estou dizendo. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Estou dizendo que estou me apaixonando por você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Darian ficou me encarando como se eu tivesse dito algo em uma língua que ele não compreendia. Então, lentamente, ele estendeu a mão e tocou meu rosto, seus dedos traçando minha bochecha com uma suavidade que me fez fechar os olhos. Você é louco, ele sussurrou, mas sua voz estava carregada de emoção. Completamente. Admiti, inclinando-me para sua mão. Não faço ideia de como isso pode funcionar. Nem eu, mas quero descobrir. Ele me puxou então, nossas testas se tocando, nossas respirações se misturando. Ficamos assim por um momento que pareceu eterno, no limiar de algo que mudaria tudo. Kael. Ele sussurrou meu nome como uma oração. Sim? Posso te beijar? Em resposta, diminuí a distância entre nós. Nossos lábios se encontraram suavemente no início, uma pergunta hesitante que, rapidamente, se transformou em uma afirmação apaixonada. Ele beijava como fazia tudo, com intensidade total, como se fosse a última coisa que faria na vida. Minhas mãos encontraram seus cabelos, seus dedos se entrelaçaram na minha nuca, e por um momento o mundo inteiro desapareceu. Existíamos apenas nós dois, naquele banco no parque, descobrindo que às vezes o amor acontece exatamente quando você menos espera. Quando nos separamos, ambos estávamos sem fôlego. Darian me olhou com uma expressão de espanto e terror misturados. Merda, ele murmurou. Arrependido? Perguntei, meu coração se preparando para se quebrar. Não, ele disse rapidamente. Assustado. Eu também. Ele sorriu então. Aquele sorriso genuíno que transformava todo o seu rosto. Então vamos ficar assustados juntos. Os dias que se seguiram ao nosso primeiro beijo foram uma mistura embriagante de descoberta e desejo contido. Darian se tornara mais carinhoso, mais aberto, mas ainda havia uma hesitação nele, como se estivesse sempre esperando que eu mudasse de ideia e fosse embora. Eu, por outro lado, me sentia como se estivesse vivendo em uma bolha de felicidade. Acordava todos os dias ansiando vê-lo e adormecia todas as noites, relembrando cada sorriso, cada toque casual, cada momento roubado entre nós. Uma manhã, encontrei-o no estúdio, segurando uma das suas câmeras pela primeira vez desde que cheguei. Está pensando em fotografar novamente? Perguntei, me aproximando devagar. Talvez. Ele respondeu, seus dedos acariciando a câmera como quem acaricia um animal de estimação muito amado. Você me inspirou. Eu? Você disse que arte não para de ser arte só porque o artista está passando por um momento difícil. Ele me olhou com uma intensidade que me fez corar. Talvez seja a hora de descobrir que tipo de arte eu posso fazer agora. Posso ver? Perguntei, me referindo às fotos antigas nas paredes. Ele hesitou por um momento, então acenou. Passei a hora seguinte sendo guiado através de sua obra. Paisagens de tirar o fôlego, retratos que capturavam a alma das pessoas, momentos íntimos e universais ao mesmo tempo. Cada foto contava uma história, revelava uma parte de quem Darian era como artista e como pessoa. Esta aqui, parei diante de uma foto de um casal idoso dançando em uma praça, é perfeita. Foi tirada aqui mesmo, na Plaza de Espanha. Eles dançavam todas as tardes ao pôr do sol. Sua voz ficou suave. Às vezes eu me pergunto se ainda estão lá, ainda dançando. Que tal descobrirmos? Ele me olhou surpreso. Você quer ir lá? Quero ir a todos os lugares que significam alguma coisa para você. Respondi honestamente. Naquela tarde fomos à Plaza de Espanha. O local era ainda mais impressionante pessoalmente. Uma mistura majestosa de arquitetura renascentista e mourisca, com um semicírculo de edifícios decorados com azulejos coloridos e uma fonte central onde as pessoas se reuniam. E lá estavam eles, o casal da foto, mais velhos agora, mas ainda dançando ao som de um músico de rua que tocava guitarra flamenca. Incrível! Murmurei, observando-os. Você dança? Darian perguntou de repente.
Mal e porcamente, admiti, usando a mesma frase que havia usado sobre cozinhar. Perfeito, dois inúteis na dança. Ele sorriu, ecoando nossa conversa da cozinha. Antes que eu pudesse protestar, ele estendeu a mão para mim. Hesitei apenas por um segundo antes de aceitá-la. Ele me puxou para mais perto da sua cadeira e começamos a nos mover ao som da música. Ele girando a cadeira com graça, eu me movendo ao seu redor, nossas mãos entrelaçadas. Não era dança tradicional, mas era nossa. As pessoas ao redor começaram a sorrir. Algumas até aplaudiram, mas eu só tinha olhos para Darian. Seus olhos brilhavam de felicidade, e pela primeira vez desde que o conheci, ele parecia completamente livre. Você é lindo quando está feliz, sussurrei quando a música parou. Você me faz feliz. Ele respondeu, sua voz rouca de emoção. Naquela noite, jantamos no pátio como havíamos desenvolvido o hábito de fazer. As laranjeiras estavam floridas, enchendo o ar com um perfume doce, e a luz das velas criava uma atmosfera íntima e romântica. Kael, Darian disse, depois de um longo silêncio confortável. Eu te amo. As palavras saíram simples, diretas, como se ele não pudesse mais guardá-las. Meu coração parou por um momento, então disparou como se quisesse sair do peito. Eu também te amo, respondi, e vi o alívio inundar seus olhos. Mesmo com tudo isso, ele gesticulou vagamente em direção à cadeira. Por causa de tudo isso, por causa de quem você é, não apesar de quem você é. Me levantei e me aproximei dele. Posso? Ele acenou e eu me sentei no colo dele. Nossos rostos agora na mesma altura. Suas mãos encontraram minha cintura, me puxando para mais perto. Eu nunca pensei que fosse me apaixonar novamente, ele confessou, seus lábios quase tocando os meus. Nem eu, sussurrei de volta. Desta vez, quando nos beijamos, foi diferente. Não havia hesitação, não havia medo, apenas amor puro e desejo e a promessa de um futuro que construiríamos juntos. Suas mãos se moveram pelas minhas costas, as minhas se entrelaçaram no seu cabelo e, por um momento maravilhoso, foi como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Quando nos separamos, ambos estávamos respirando pesadamente. Fica comigo esta noite, ele pediu, sua voz quase um sussurro. Tenho certeza? Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Naquela noite foi a primeira vez que realmente nos entregamos um ao outro. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente, completamente. Darian me guiou até seu quarto com uma ternura que contrastava com a intensidade do seu desejo. Suas mãos tremiam ligeiramente quando começou a desabotoar minha camisa e percebi que ele estava tão nervoso quanto eu. Temos certeza disso? Perguntei, parando suas mãos com as minhas. Não, ele admitiu, mas sorriu. Não tenho certeza de nada desde o acidente, mas de você, de nós, disso eu tenho. O que aconteceu depois foi uma descoberta lenta e cuidadosa. Darian me mostrou que o amor não tem limitações físicas quando há entrega emocional total. Cada toque, cada beijo, cada sussurro do meu nome era uma declaração de amor mais profunda que qualquer palavra. Adormecemos entrelaçados e pela primeira vez em meses, não tive pesadelos. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da minha vida. Darian voltou a fotografar, adaptando sua técnica e descobrindo novos ângulos que só alguém na sua perspectiva poderia capturar. Suas fotos ganharam uma profundidade emocional ainda maior, e logo ele começou a receber encomendas novamente. Olha isso, ele disse uma manhã, me mostrando um e-mail no laptop. Uma revista quer uma série sobre perspectivas diferentes de Sevilha. Eles querem especificamente fotos tiradas do meu ponto de vista. Isso é incrível! Exclamei, beijando-o impulsivamente. É assustador, ele corrigiu, mas estava sorrindo. E se eu não conseguir mais? Vai conseguir, e eu vou estar aqui para te apoiar. Para sempre? A pergunta saiu casual demais, mas vi a vulnerabilidade nos seus olhos. Para sempre, prometi. E senti que realmente falava sério. Mas a vida tem uma forma cruel de nos lembrar que nem todos os contos de fadas têm final feliz. Tudo começou com pequenas coisas que tentei ignorar. Darian, às vezes, ficava mais cansado que o normal.
Suas mãos tremiam mais frequentemente e ele começou a ter dores de cabeça constantes. Quando sugeri que procurasse um médico, ele sempre tinha uma desculpa. São só os efeitos do acidente, dizia. O médico já me avisou que teria dias ruins. Mas os dias ruins se tornaram semanas ruins e eu não conseguia mais fingir que não estava preocupado. Darian, você precisa ver um médico. Isso não é normal. Normal? Ele riu amargamente. Nada em mim é normal, Kel. Você ainda não percebeu? Não faça isso. Não use isso como desculpa para não cuidar da sua saúde. Não é desculpa, é realidade. Discutimos pela primeira vez naquela noite e ele dormiu no sofá. Acordei no meio da madrugada e o encontrei no estúdio, olhando suas fotos antigas. Não consegue dormir? Perguntei, me aproximando cautelosamente. Desculpa por mais cedo, ele disse sem me olhar. Você está certo. Vou marcar uma consulta. Darian, só me abraça, está bem? Estou com medo. Foi a primeira vez que ele admitiu estar assustado, e isso me aterrorizou mais que qualquer discussão. O resultado dos exames chegou uma tarde de junho. Eu estava na cozinha preparando o almoço quando ouvi Darian me chamando. Sua voz tinha um tom que nunca tinha ouvido antes. Encontrei-o na sala, segurando um papel com mãos trêmulas. Seu rosto estava pálido e havia uma expressão de choque em seus olhos. O que foi? Perguntei, já sabendo que não queria ouvir a resposta. Há algo crescendo na minha coluna, ele disse mecanicamente, perto da lesão original. Eles não sabem se é maligno ainda, mas mesmo que não seja, está pressionando nervos. É por isso que estou tendo esses sintomas. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. O que isso significa? Significa que preciso operar. E significa que... Ele parou, engolindo em seco. Significa que há uma chance de eu não sobreviver à cirurgia. O mundo parou. Literalmente parou. Podia ouvir meu coração batendo, podia sentir o sangue correndo nas minhas veias, mas o mundo ao meu redor ficou completamente silencioso. Qual é a chance? Perguntei, surpreendendo-me com quão calma minha voz soou. 70% de sucesso, ele respondeu. 30% de... Não diga, interrompi rapidamente. Não diz essa palavra. Nos abraçamos então forte, desesperadamente, como se pudéssemos nos fundir em uma pessoa só, e assim nada de ruim pudesse nos acontecer. Eu te amo, sussurrei contra seu pescoço. Eu também te amo, mais que tudo. Darian insistiu em esperar algumas semanas antes da cirurgia para colocar as coisas em ordem, como dizia. Eu sabia que estava se preparando para a possibilidade de não voltar, mas não conseguia nem pensar nisso sem sentir como se estivesse me afogando. Foi durante essas semanas que ele começou a escrever. Passava horas no estúdio, não fotografando, mas escrevendo à mão em papel de carta caro que tinha comprado especialmente para isso. O que você está escrevendo? Perguntei uma noite. Cartas. Ele respondeu simplesmente. Para quem? Para você. Eu estou aqui. Pode falar comigo diretamente. Ele me olhou com uma expressão tão terna que meu coração se apertou. Nem sempre você vai estar, amor. E há coisas que preciso te dizer. Coisas que quero que você saiba, não importa o que aconteça. Darian, são como um seguro. Ele continuou. Se tudo correr bem, você pode rasgá-las, mas se... Não vai precisar delas. Espero que não. Mas se precisar, quero que você saiba que cada palavra foi escrita com todo o amor que sinto por você. Na noite antes da cirurgia, fizemos amor como se fosse a última vez. Não falamos sobre isso, mas ambos sentíamos a urgência, a necessidade de nos memorizar completamente. Cada toque era uma despedida, cada beijo uma promessa. Não importa o que aconteça amanhã, ele sussurrou no escuro. Estes meses com você foram os melhores da minha vida. Vai dar tudo certo, insisti, minha voz quebrando. Tem que dar. Vai dar. Ele concordou, mas havia uma tristeza em sua voz que me fez perceber que ele não acreditava realmente nisso. 3 meses depois. A cirurgia durou 8 horas. Foram as 8 horas mais longas da minha vida. Quando o médico finalmente apareceu, seu rosto era uma máscara profissional que não me disse nada. A cirurgia foi bem-sucedida, ele disse, e senti minha alma voltar ao corpo. Conseguimos remover todo o tumor, era benigno.
Chorei ali mesmo no corredor do hospital, não me importando com quem estava vendo. Mas Darian nunca acordou das complicações pós-operatórias. Uma infecção inesperada, disseram. Algo que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Ele partiu 3 dias depois, sem ter a chance de ouvir que estava curado. As cartas chegaram exatamente como ele havia planejado. A primeira 1 semana depois do funeral, entregue por seu advogado. Depois, 1 por mês, sempre quando eu mais precisava ouvir sua voz. Agora, segurando a 4ª carta, leio suas palavras através das lágrimas. Meu querido Kael, se você está lendo isso, significa que não estou mais aí para te dizer pessoalmente o quanto você transformou minha vida. Quero que saiba que não tenho medo da morte, mas tenho medo de te deixar sozinho com toda essa dor. Você me ensinou que amor não é sobre ter um corpo perfeito ou uma vida sem complicações. Amor é sobre encontrar alguém que te vê completamente e te ama assim mesmo. Você fez isso por mim todos os dias. Agora preciso que você faça algo por mim. Viva. Não apenas existas, mas viva de verdade. Viaje. Ama novamente. Persiga seus sonhos. Leva a nossa história com você, mas não deixe que ela te impeça de escrever novos capítulos. Em uma das gavetas do meu estúdio, há uma última coisa para você. Uma foto que tirei de você dormindo na nossa primeira manhã juntos. Nela, você parece a pessoa mais bela e em paz que já vi. É assim que quero me lembrar de você. E é assim que quero que você se lembre de ser feliz. Te amo para sempre. Darian. PS. As laranjeiras estão florindo novamente. Vá até o pátio e sinta o perfume. Lembra de mim, mas lembra também que a primavera sempre volta. Dobro a carta com mãos trêmulas e vou até o pátio. As laranjeiras estão realmente florindo, enchendo o ar com aquele perfume doce que sempre me lembrará dele. Fecho os olhos e, pela primeira vez desde que ele se foi, consigo sorrir através das lágrimas. Porque ele está certo. A primavera sempre volta. E talvez, só talvez, eu esteja pronto para deixá-la entrar novamente no meu coração. O amor que vivi com Darian não acabou com sua morte. Ele se transformou em algo diferente, algo que vou carregar comigo para sempre. E quando estiver pronto, quando conseguir amar novamente sem culpa, será porque ele me ensinou que o verdadeiro amor não prende, ele liberta. Entre o adeus e o sempre, existe uma eternidade de gratidão por ter tido a chance de amar e ser amado por alguém tão especial. E isso, ninguém pode tirar de mim. Fim. Obrigado por acompanhar esta jornada de amor, perda e redescobrimento. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, compartilhe suas reflexões nos comentários. Às vezes, as melhores histórias são aquelas que nos ensinam que o amor verdadeiro transcende até mesmo a morte, transformando-se em gratidão eterna e na coragem de viver plenamente.